capítulo 6, eu achei que Eliana ia falar a minha pregação. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo de número 51 até o verso 69. Quero mandar um beijo aqui para os meus pais que estão lá no Rio Grande do Sul me assistindo. Beijo pai, beijo mãe, amo vocês. É um prazer poder trazer a palavra aqui hoje. Diz assim, eu vou usar a versão da NVT, que é a versão que eu gosto. É só um gosto pessoal, não tem nada demais não, viu gente? Diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre, e esse pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus descendentes comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isto os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? O Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Até aí, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por tua preciosa palavra. Pedimos ao Santo Espírito, desça sobre nós aqui nessa noite e encha-nos de Ti. Queremos vida nova, queremos nos alimentar desse pão vivo que nos garante a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Eu li uma porção um pouquinho maior do texto para você entender o contexto, mas eu vou apenas me deter na declaração de Pedro mais à frente. E essa historinha é interessante porque ela não começa apenas nesses versículos que eu li, mas começa logo no início do capítulo de número 6. Jesus estava pregando e uma multidão o seguia. E essa multidão, então, acompanha ele e ele chega a um determinado local e Jesus olha para aquele povo e fala assim, rapaz, eles precisam comer alguma coisa. Eles precisam se alimentar. Quando você olha logo no início do capítulo, você verá essa história. E Jesus, então, pergunta aos discípulos, e aí, o que a gente faz para esse povo comer? Mas ele já sabia, como o texto fala, o que ele iria fazer. Ele só estava colocando à prova a fé daqueles discípulos. E aí, então, um deles fala assim, Senhor, nós temos aqui um jovenzinho que trouxe 5 pães e 2 peixes para o seu lanche. É o que temos para essa multidão. Mas o que é isso para uma multidão tão grande? Se tivesse aqui 200 denários, não seria o suficiente para alimentar esse povo todo. Era muito pouco, era uma fração minúscula diante do desafio que lhe era proposto. E Jesus, sabendo então, diz assim, olha, façam o povo se assentar, façam células, façam conexões e sentem aí que a gente vai resolver esse problema. E Jesus então começa a distribuir
aqueles 5 pães, e eu acho que esse camarada ele era um cara muito fit, porque ele tinha pão de cevada, não era nem pão de trigo, era pão de cevada e peixe. Então o cara devia ser um cara magro, né? Um cara que seguia dieta. E ele então, como a Eliana falou, ele contribui para aquele milagre. Um negócio interessante. Ele contribui para aquele milagre. Então Jesus começa a distribuir, o povo começa a comer, e o povo come, e ainda sobra muita comida. O texto fala que sobram 12 cestos de pães e peixes. Pense você, uma coisinha que talvez cabia numa marmita pequenininha, agora sobra em 12 cestos. Então pense nessa multiplicação que Jesus fez. Foi algo surreal, jamais visto por aqueles homens. E o que acontece então é que aquele povo que vê o milagre acontecer, eles olham assim: esse camarada é um profeta. Ele está fazendo o que estava escrito. Vamos pegar ele e vamos torná-lo rei. Está lá no versículo 14 e versículo 15. Exatamente isso. Eles veem o milagre acontecer e eles associam as profecias ouvidas acerca do Messias. Então eles entendem que aquele milagre, quem poderia fazer? Somente o Messias poderia fazer. Eles falam assim: vamos pegar esse camarada, vamos fazê-lo rei sobre nós. Mas Jesus, sabendo da intenção daqueles homens, sabendo do que se passava na mente deles, falou: rapaz, o meu reino não é desse mundo, e não será dessa maneira que eu vou reinar. E Jesus então você sai de fininho, vai para o monte e fica sozinho no monte. Mas a intenção daquele povo era pegar Jesus e torná-lo rei, mas não era esse o propósito de Deus naquele momento. E não foi daquela maneira, e não seria daquela maneira que o Senhor seria entronizado rei. E aí então ele vai para o monte, ele fica sozinho, e vai passando então ao longo do dia, vai chegando a tardinha, o pôr do sol vem chegando, e os discípulos eles pegam um barco e vão para Cafarnaum, porque a ideia era essa, ir para Cafarnaum, para amanhecer lá. Só que Jesus não vai com eles, Jesus fica no monte. E vai chegando então, eles estão já navegando a uma certa distância, e aí as ondas estão fortes, o barco vai para um lado e vai para o outro, balançando, o vento batendo, e Jesus não foi com eles, porque Jesus estava, talvez, aqui palavras minhas, não o Senhor falando, podia estar meio cansado, dormir um pouquinho mais, e ele quis aventurar. Rapaz, quer saber uma coisa? Eu não vou no barco não, velho, eu vou caminhando sobre as águas. Vou fazer uma atividade diferente hoje. E aí, então, estão lá, Pedro, João, Judas, o traidor, a galera toda remando contra a onda, e lá vem Jesus, caminhando sobre as águas, e no meio do caminho ele encontra os discípulos pelejando, talvez até pela vida, pelo medo de não morrerem, o barco afundar. E aí eles veem Jesus, e falam assim: ó, não tenham medo, rapazes, sou eu. E aí eles recebem Jesus no barco e chegam todos em Cafarnaum, tranquilos, o mar se acalma, e acontece o seguinte, que passa a noite, amanhece o dia, a multidão desperta, do outro lado do mar, ainda não tinham ido para Cafarnaum, e perguntam: onde está Jesus? Cadê Jesus? E aí alguém fala assim: olha, ele já foi, ele está em Cafarnaum agora. E essa multidão então sai desesperada atrás de Jesus. Alguns pegam barco, vão de várias formas e chegam lá em Cafarnaum e perguntam: Jesus, como foi que você chegou aqui? A gente não viu você sair com os discípulos, como é que você veio? Aí Jesus fala assim: seus malandrinhos, vocês não vieram para cá por causa dos milagres que eu fiz. Vocês vieram para cá por causa que comeram o pão. Vocês estavam de barriga cheia. É por isso que vocês me procuraram. Isso está lá no versículo 20 em diante. E aí então Jesus, vendo essa atitude desses homens, dessa multidão, sabendo que o motivo deles estarem atrás de Jesus não era os milagres de Jesus, mas era a comida. E Jesus os repreende, e aí então começa esse discurso acerca do pão da vida, da verdadeira comida. Ele fala assim: rapaz, gente, vocês não devem batalhar, queimar o juízo pela comida que perece, mas pela verdadeira comida. E essa quem dá sou eu, porque eu sou o pão da vida. Ele começa então a falar um discurso que ele era o pão vivo que desceu do céu. Mas olha que negócio interessante vai ficando essa história. Porque Jesus então começa a discursar
para eles acerca da verdadeira comida, da verdadeira bebida, e aquele povo começa a ficar meio incomodado com o discurso de Jesus. Eles começam a ficar, poxa, aquele Jesus que fez o milagre, que multiplicou os pães e peixes, agora já não está sendo mais um Jesus agradável, já não é mais um Jesus atraente, já não é mais um Jesus bonzinho, porque ele está confrontando uma certa religiosidade até, digo eu. E o que acontece? Você verá nesse capítulo que alguns começam assim, peraí, que história é essa? Ele fala que é o pão vivo que desceu do céu. Mas a mãe dele não é a Maria? O pai dele não é o Zé, o carpinteiro, que fez a porta lá de casa? Como pode ele falar que é o pão vivo que desceu do céu, se eu conheço os seus pais? Que cara mentiroso é esse? E aí, então, aquela multidão que antes queria colocar Jesus como rei, olha só, aquela multidão que queria colocar Jesus como Senhor sobre eles, já não vê mais Jesus como rei. Já não vê mais Jesus como uma boa companhia. Já não vê mais Jesus como um bom líder, porque aquele confronto mexe com as suas convicções, mexe com suas crenças. E eles então já começam a ficar incomodados, já começam a criticar Jesus, já começam a julgar Jesus, já começam a pôr em xeque a sua vida, o seu ministério. E Jesus está pouco se importando com aquelas opiniões, ele continua a discursar acerca do pão vivo que desceu do céu. E chega um ponto que eles falam assim, olha, é duro demais esse discurso. Como vamos comer a carne desse camarada? Como vamos beber o sangue dele? E ele está falando assim, aquele que não comer a carne e não beber o sangue, não tem parte com ele. Era um discurso jamais ouvido, jamais falado naquela época. E eles então se recusam a ouvir Jesus. Eles se recusam a andar com Jesus. E a Bíblia fala, o texto fala que muitos dos seus discípulos começaram a abandonar Jesus, a virar as costas para Jesus. Não queriam mais andar com Jesus, porque o discurso dele os ofendia, o discurso dele os deixava desconfortáveis. E uma coisa que eu aprendo nesse texto é que muitas pessoas, elas procuram sentir-se bem do que estar bem. É uma grande diferença nisso. Pessoas ficam procurando sentir-se bem, ao invés de estarem bem. Pessoas querem ouvir mensagens que concordem com o seu estilo de vida, que não mexam no seu estilo de vida. Então, elas querem se sentir bem. Não, eu estou aqui com o meu pecado de estimação, está tudo tranquilo, enquanto ninguém falar a verdade, está tudo lindo. A hora que a verdade os confronta, isso os incomoda. Então, elas não estão mais bem. E elas não querem não estar bem. Elas querem se sentir bem. Como eu trabalho com casais, já tem uns 10 anos, talvez, eu vi muito disso, e quem aqui é da videira mais antiga também sabe, de quantos casaizinhos começaram na comunidade, e nós orientávamos, rapaz, não inicie essa relação, porque não tem bênção de Deus nisso. E a pessoa fala, não, mas eu amo ele, eu amo ela. E a gente insistir, na verdade, essa pessoa fala, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa igreja porque não presta. É tudo contra mim, é contra a minha alegria, é contra a minha felicidade. Beleza. Você é livre para entrar, é livre para sair. As pessoas, elas querem se sentir bem do que está bem. E a gente encontra eu encontrei já vários casais desses, já separados, vivendo uma vida desgraçada, simplesmente porque se recusou a ouvir a verdade, se recusou a ouvir uma orientação, se achou melhor, pesou as suas convicções, as suas crenças e a verdade, o caminho, e pesou mais as suas convicções e decidiram andar por si mesmos. Assim são essas pessoas desse texto, dessa multidão. Andaram com Jesus enquanto lhe fazia bem. Então eles se sentiam bem ao lado de Jesus. Só que o que Jesus estava oferecendo era algo melhor do que aquele pão e aquele peixe. Jesus estava oferecendo de si para aquele povo. O pão e o peixe iria alimentá-los por uma fração de tempo. Mas o que Jesus oferecia era uma comida que gerava a vida eterna. E eles recusaram essa comida. Eles recusaram essa presença.
E aí então eles vão e deixam, e Jesus então vira para os seus 12 discípulos que estão ali ao lado dele e pergunta assim: e vocês não querem aproveitar o barco de volta? A passagem é grátis. Vocês não querem ir também? E aqueles 12 homens falam assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E é aqui que eu quero chegar com você. Nunca se trata de um lugar, mas sim de uma presença. Nunca se trata de um lugar, mas de uma presença. E aquela multidão rejeitou uma presença. Aquela multidão rejeitou uma presença. Aqueles 12 discípulos, eles sabiam quem era Jesus. E até poderia assim, quando eu li esse texto, eu fiquei viajando e meditando nisso, porque aí Pedro tem aquela revelação: nós temos crido e sabemos que você é o Filho de Deus. Talvez eles esperavam que Jesus fosse abraçá-los: realmente vocês são meus 12, eu não errei a minha escolha, vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês são os melhores. Não, ele ainda continua assim, tá certo, vocês vão ficar comigo, mas deixa eu falar um negócio: um de vocês aí é do diabo e vai me trair. Rapaz, pense você. Eu fiquei me colocando no lugar daqueles discípulos e pensando assim: poxa, eu esperava que Jesus fosse elogiar a minha atitude de ficar com ele. Eu achei que ele iria agradecer por ter ficado com ele. Mas ele fala que entre nós aqui tem um que vai traí-lo. Entre nós aqui tem um que ainda é do diabo. Mesmo falando essa resposta, parecia até, soava até meio que ofensivo um negócio desse. Jesus nem agradeceu eles terem ficado. Mas a verdade é que aqueles 12 homens, eles não trocavam a presença de alguém, que era a presença de Jesus. Eles permaneceram porque eles sabiam que não importa o lugar, o que importa é a presença na qual você está. Estar com a pessoa certa pode levar você a atingir o seu objetivo e atingir o seu alvo. E aqueles homens sabiam que estar com Jesus ali era a melhor escolha a ser feita. Às vezes, nós olhamos assim e vemos que, poxa, está todo mundo indo para aquele lugar, então pode ser que seja a coisa certa a fazer. Está indo 1000 pessoas para lá e só 50 para cá. Rapaz, por exemplo, ele está chegando agora numa época de eleição, né? E muitos pensam assim: eu não quero perder meu voto. Muitos pensam assim: eu não quero perder meu voto. Então, eu vou votar em fulano B, porque eu não quero perder meu voto. Eu sei que ele vai vencer a eleição, mesmo sendo corrupto, mesmo sendo um safado, mesmo sendo um filho do cão. Eu vou votar nele porque eu não quero perder meu voto. E aí vai com a multidão. Eu brinquei aqui com o Jonas, ele tomou um susto. Eu falei: rapaz, está repreendido, em nome de Jesus. Mas muitas pessoas pensam assim, elas esquecem da sua identidade, e esquecem da sua individualidade, e se esquecem do seu próprio propósito, e vão com a multidão, e se perdem na multidão. A presença de Jesus é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter na sua vida, é a presença de Jesus. Não há nada que se compare à presença de Jesus. Sabe por que a presença de Jesus incomoda às vezes muitas pessoas? É porque Ele é luz. Essas pessoas ficam incomodadas porque há trevas na vida delas. E elas se incomodam com essa presença, porque não tem jeito. Aonde a luz chega, tem revelação. Aonde a luz chega, aparece o que tem que ser mudado, aparece o que tem que ser transformado, e isso incomoda. Isso tira as pessoas da sua zona de conforto. Isso tira as pessoas do seu estado de inércia. E a verdade é, queridos, que quando você encontra com Jesus, uma atitude tem que ser tomada. Uma atitude, ela é tomada. E muitos não querem tomar essa atitude, que muitas vezes é uma atitude de restauração, de restituição, uma atitude de pedir perdão, uma atitude de recomeçar, uma atitude de perdoar. Só que quando Jesus chega, para muitos isso incomoda, isso fere, isso ofende. Pessoas ainda valorizam muito mais as suas dores e os seus sentimentos, porque, eu fui traído, eu fui enganado, eu fui
injustiçado e valoriza demais esse sentimento. Só que quando chega Jesus fala assim: abra mão, perdoe, libere essa pessoa, seja livre dessa pessoa. E aí luta contra isso, porque quer que Jesus olhe para aquela dor e fale assim: não, meu amigo, minha amiga, eu entendo você, realmente é muito difícil, realmente eu sei o que você está passando, isso é verdade, fique aí com sua mágoa, fique aí com sua culpa, fique aí com tudo isso aí, que realmente eu entendo você. Mas Jesus não fala isso, Jesus fala assim, ó, deixa isso para trás, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, ó, já se foram, eis que tudo se fez novo. Porque a grande questão não é um lugar, é uma presença. Em qual presença você anda? Na presença de quem você vive a sua vida? No seu trabalho, você está na presença de quem? Você fala assim, Lucas, do meu patrão. Não estou falando disso. Estou falando num nível mais elevado. Quando você senta na sua mesa para trabalhar, na presença de quem você oferece o seu trabalho? Não importa o lugar, mas sim a presença na qual você está. Eu não posso falar de presença sem falar de um exemplo do nosso amado José do Egito. Amados, Deus dá um sonho para esse camarada ainda jovenzinho, de que ele seria um governante. Não sabia ainda a época, não sabia como seria, mas Deus dá 2 sonhos para ele. Você vai lembrar do sol e a lua, e tu vai lembrar dos feixes de trigo também. Não era mais fácil, pense comigo, não era mais fácil Deus lapidá-lo, trabalhá-lo, junto do seu pai? Seu pai era um homem de Deus, Jacó era um homem de Deus, lutou com o Senhor e prevaleceu. Jacó podia ser um bom discipulador. Jacó poderia educá-lo, seu filho, no temor do Senhor, e ele poderia então crescer um menino íntegro, coisa e tal, ao lado do pai. Pense aí comigo. Não seria mais tranquilo, mais fácil, menos sofrido? Mas não foi assim que aconteceu. José foi justamente o contrário, foi injustiçado pelos próprios irmãos e vendido como escravo. E aí então ele chega no Egito, ele vai trabalhar como escravo. E olha que negócio bacana dessa história de José. Está lá em Gênesis 39. José, ele chega como escravo na casa de Potifar, e ele começa a trabalhar, e o Senhor era com ele. Olha só o que diz o texto, Gênesis 39, versículo 1, diz assim, ó: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Preste atenção, José aqui, ele era empregado, ele era um escravo, não recebia salário. Mas o Senhor estava com ele, a ponto de Potifar, um ímpio, um adorador de deuses iníquos, perceber que o Senhor Deus estava com José. Ele fala assim, rapaz, esse camarada é diferente, esse jovem é diferente, porque havia uma presença real na vida daquele rapaz. O Senhor estava com ele. Passam-se então o tempo, e José, ele é acusado de um estupro. Algo que ele não cometeu. Injustiçado, vai para onde? Na prisão. E olha só o que diz o final fala em Gênesis 39 também, a partir do verso 20. Olha só que negócio lindo. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Não importa o lugar, mas sim a presença na qual você está. A fase da sua vida pode ser a pior possível, mas se você estiver com a presença certa,
isso muda tudo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. José foi lapidado na prisão. Foi lapidado na escravidão, na injustiça, mas o Senhor estava ali com ele. O Senhor estava ali cuidando de tudo e o fazendo prosperar, mesmo numa posição inferior. Que talvez eu e você iríamos falar assim, se viesse aqui um pregador escravo, viesse aqui um pregador lá da classe F, G, você iria falar, rapaz, esse cara é pobre demais, como pode pregar? Como pode pregar? Como pode ser usado por Deus um camarada que nem carro tem? Como pode ser usado por Deus uma pessoa que nem um trabalho de carteira assinada tem? Mas esse era José, um camarada sem salário, um camarada preso e injustiçado. Mas o Senhor estava com ele. Não importa o lugar, importa a presença na qual você está. E aí eu não posso deixar de citar aqui também a mulher samaritana. Olha só como faz diferença a presença, queridos. Preste atenção nessa história. Esse texto fez parte de alguns esboços recentemente. E olha que negócio lindo essa história. Essa mulher subia todos os dias buscar água naquele poço. Já era de costume dela subir lá. Ela já sabia como tirar água. Ela já sabia a quantidade que ela conseguia trazer. Ela sabia como fazer. E ela subia lá, não era a primeira vez dela naquele poço. Mas olha que negócio maravilhoso, que negócio maravilhoso. Naquele dia, Jesus estava lá. E isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença. Jesus estava lá. Ela já poderia ter encontrado milhares de pessoas naquela rota. Já poderia ter visto vários homens naquela rota. Mas naquele dia estava alguém diferente. Alguém que poderia ter mudado a história dela e de fato mudou, que era Jesus. E o que acontece? Jesus parece assim, ô moça, me dá um gole d'água aí. Mas você, judeu, pede uma samaritana. Ô amiga, se você soubesse quem lhe pede água, era você que pediria água. E aí então você vê o discurso, a conversa deles, e ela fala assim, tá Senhor, tudo bem, eu entendo que você é o Messias, entendo que você é um profeta, mas sabe de uma coisa? Os meus pais, os nossos antepassados falavam que o lugar certo de adorar era Jerusalém. Está lá no versículo 20 e 21. Então, acho que não é bem assim o que está falando. E Jesus então continua, corrige ela, mas nos versículos seguintes, fala assim, o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, pouco importa o lugar, o que importa é a presença. Porque ela estava presa a um lugar que era só em Jerusalém, então outros lugares não poderiam servir. Mas Jesus fala assim, minha amiga, não interessa o monte ou a cidade, o que importa é que eu esteja com você. Isso muda a história dela, porque você vê, ela sai daquele poço, vai até a cidade, prega para aquela cidade, as pessoas voltam, ouvem Jesus e falam assim, menina, já não é mais pelo que você fala, mas é porque aquilo que nós vemos e ouvimos, é isso que está contando agora. Não importa o lugar, o que importa é a presença na qual você está. Se você sair daqui hoje compreendendo isso, queridos, eu ganhei a noite. Muitas pessoas ignoram a presença. Porque você pode estar aqui, mas longe da presença. Você pode estar aqui, mas distante da presença. Em Atos, capítulo 3, até foi o texto usado no esboço dessa semana. Estão aqueles apóstolos subindo para o templo, para cultuar o Senhor, Pedro e João. E no caminho tem aquele paralítico ali sentado, pedindo esmola. E o que é que aqueles homens fazem? Ô, rapaz, olhe para nós. Aí o rapaz olhando, esperando que viesse alguma gorjeta, alguma esmola boa, algum dinheiro bom para ele. E aqueles homens falam assim, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que aconteceu? Aquele rapaz levanta de um salto e começa a adorar a Deus. Aqueles homens tinham uma presença. Eles não tinham uma história. Eles tinham um poder neles. E esse poder vinha pela presença de Jesus Cristo. Muitos ignoram essa presença. Estão diante de uma enfermidade
e tem medo de impor as mãos, de orar. Tem medo de declarar a sua fé, porque não acredita na presença. Eu não vou orar porque vai que Deus não cura. É melhor não orar mesmo, porque com essa incredulidade, meu amigo, não adianta, é perda de tempo, é gastar saliva. Há uma presença que supera qualquer coisa, que é a presença de Jesus. Quando estamos na presença dele, tudo mais se sujeita a essa presença. Essa é uma grande verdade. Quando estamos com Jesus, na presença de Jesus, temos essa presença viva em nós, todas as demais coisas se sujeitam a essa presença. Eu lembro que há um tempo atrás, eu tocava numa banda, uma banda secular, uma banda, tocava Capital Inicial, tocava Guns e coisa e tal. E eu lembro que às vezes eles soltavam um palavrão, falavam uma besteira assim. Aí o batera olhava para mim: ô pastor, perdoa pastor. E pedia perdão e fechava a boca. E aí ficava calado. Bruno conhece, sabe quem é? Por causa do respeito. Mas eu não ficava me achando não, porque eu sabia que eu carregava uma presença. E eu carrego uma presença. Muito mais do que ser pastor, eu carrego uma presença. E essa presença zela por ela mesma. E eu já estou concluindo. Se quiser subir e fazer um fundo musical para mim aqui, ó, eu agradeço. Um dedilhado, bonito, com esse chorus aí. Amados, eu estou já encerrando. E a pergunta que eu faço para você: que tipo de pessoa é você? Você é o tipo de pessoa que avalia Jesus? Você é um tipo de pessoa que fica botando na balança as suas convicções, os seus interesses, as suas vontades, diante da presença de Jesus? Porque foi o que essa multidão fez. Achou o discurso muito pesado, falou: não, para mim não serve esse discurso. Mesmo sabendo que é verdade, mesmo sabendo que o que ele está falando é verdade, para mim não serve porque me ofende, vai contra os meus princípios. Que tipo de pessoa é você? Que resiste à voz de Deus, mesmo sabendo que o que ele está falando é a pura verdade? Que tipo de pessoa é você? Que ao se encontrar com a luz, vira as costas para a luz para esconder o que tem de trevas em você? Ou você se abre para ela, para que a luz entre e transforme a sua vida? Não se trata de um lugar, se trata de uma presença. A presença de Jesus é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Feche os seus olhos nesse momento. Hoje é dia de você voltar-se para essa presença. Hoje é dia de você falar sim para essa presença. É dia de você falar assim: Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero viver contigo. Eu quero comer desse pão da vida. Eu quero beber dessa água da vida. Eu quero me alimentar da verdadeira comida e da verdadeira bebida. Hoje é dia de você tomar essa decisão. Hoje é dia de você reconciliar-se com Deus. É dia de você entregar a sua vida ao Senhor. Hoje é dia de você dizer sim para essa presença maravilhosa, que transforma, que muda tudo, que muda as circunstâncias. Por mais difícil que pareça, essa presença é que muda tudo. Você já viu na Bíblia várias histórias de mar revolto, de pessoas que morreram e foram ressuscitadas por causa de Jesus, porque essa presença que muda a história. Essa presença muda o curso da vida, queridos. Eu quero convidar você hoje
a tomar essa decisão, tomar uma atitude de voltar-se para essa presença. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a vir aqui à frente para orar comigo, orar com o Cláudio. Nós vamos cantar essa música, que é tudo sobre Jesus. E ao tocar essa música, eu quero que você ouça a voz do Senhor falando contigo, convidando você a tomar essa atitude. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque o tempo é hoje, o tempo é agora, a oportunidade é agora para você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não fique preocupado com o vizinho aí do seu lado. Não perca a oportunidade de você ter a vida eterna. Aleluia. Vamos cantar? Aleluia. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é por ti, Jesus, meu Salvador. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é em ti, Jesus, meu Salvador. Importa a presença do Senhor em tua vida. Aleluia. Despoja da tua força, despoja do teu entendimento e vem aqui à frente e clama pela presença dele, porque ele falou que todo que o buscar vai encontrá-lo, que todo que o pedir receberá. Aleluia. Santo é o nome do Senhor.
Jesus, meu Salvador. Não importa o lugar, não importa a circunstância, importa a presença do Senhor em tua vida. Aleluia. Você está tomando um passo diante de Deus, diante da igreja do Senhor. Aleluia. Para viver para sempre a presença dEle. Que Deus abençoe a todo você que entende isso que foi pregado nessa noite, que vive isso que foi pregado nessa noite. Aleluia. Não abra mão da presença do Senhor. Aleluia. Porque ela sara e cura, ela resgata e te levará para uma eternidade junto dEle. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Vamos orar aqui. Vou orar por vocês, o pessoal que está aqui também, vamos orar. O Wellington, me ajuda aí, por favor, aqui com o pessoal. Senhor, 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 aleluia, te agradecemos pela tua presença, Pai. Te agradecemos pelas pessoas que reconhecem, Senhor, a necessidade de andar contigo, mas não só andar contigo, mas experimentar a tua presença dentro de si, através do Espírito Santo do Deus vivo, Senhor. Aleluia. Que haja transformação nessas vidas que vieram aqui à frente. Aleluia. Que em cada segundo, que em cada instante da vida, Pai, eles possam te ver, te enxergar. Aleluia. Te sentir, saber que não estão mais sós. Aleluia. Que foram resgatados de um mundo de trevas e foram colocados no reino do teu amor, Senhor. Aleluia. Te somos gratos, Pai, pelo sacrifício na cruz. Te somos gratos pelo teu sangue derramado, que nos trouxe até aqui e nos levará ao encontro contigo no céu, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia.